E aí, sexto tudo bem? Como que vocês estão? Bom, sou o professor Matias, como vocês já sabem, e nessa videoaula de hoje, a gente vai estar falando sobre ângulos, tá bom? Matemática 2, capítulo 9. A gente vai falar sobre ângulos. Então, como sempre, eu deixo o livro digital aberto para a gente fazer a leitura juntos, tá ok? Aconselho que vocês deixem também o livro digital aberto. Se você tiver o livro físico, você também já deixa no ponto para vocês aí, tá? Problema nenhum. Somado a isso, eu ainda vou usar o Paintbrush também, do computador, tá? Aquele programinha básico que todo computador tem, tá bom? Então vamos lá, galera. A aula aqui é bem rapidinha, bem tranquila, problema nenhum, tá bom? Ângulos. Antes de mais nada, o que são ângulos? Qual é a ideia que a gente tem de ângulos? Tá bom? Por exemplo, aqui o livro está dando o exemplo da nossa porta. Imagina a nossa porta fechada. É que eu não consigo ver um ângulo. Mas se você olhar para uma porta já um pouquinho mais aberta, deixa eu fazer o desenho aqui. Ó. Olha aqui o ângulo acontecendo entre a porta e o vão da porta. Tá vendo aqui? Deixa eu botar aqui para vocês. Agora eu vou desenhar e vou mudar minha corzinha. Olha aqui o ângulo. Toda essa região ali. Aquela região em azul. Deixa eu aumentar meu zoom. Só um minutinho. Estou arrumando aqui a figura para vocês, tá? Olha aqui meu ângulo acontecendo. Deixa eu só apagar aqui, pessoal. Peraí, rapidinho. Pronto. Ó, olha o ângulo ali acontecendo em azul, tá bom? E da mesma maneira, eu também tenho o ângulo acontecendo bem aqui, ó. Quando eu abro ainda mais a minha porta. Quando eu abro a minha porta ainda mais, dá para ver um ângulo ainda maior. Tá vendo aqui o ângulo? Ó, o ângulo aqui. Beleza? Então, qual é a ideia que a gente vai ter de ângulo? Qual é a ideia que a gente tem de ângulo? É quando a gente tem um encontro, né, de duas retas, porque se você olhar para o desenho que eu fiz aqui em vermelho e depois aqui em azul, isso são retas, né? Então, a ideia de ângulo vai ser o seguinte, vamos escrever lá em cima. Vamos escrever aqui, ângulos. É a região compreendida entre duas semi-retas, tá? E agora eu vou explicar para vocês o que isso quer dizer. É a região compreendida entre duas semi-retas. Dá um print nessa partezinha aí. Aí você já copia no teu caderno de casa, ali onde você faz as tuas anotações, tá bom? Vamos lá. Deixa eu apagar aquilo ali. Pronto. Aqui a gente tem várias ideias de ângulos, tá bom? O livro está mostrando para gente. Olha aqui, ó. Olha aqui o ângulo entre duas retas. Olha aqui, ângulo. Olha quantos ângulos a gente tem. Ó, ângulo, ângulo. É muita coisa, né? Vamos lá, continuando. Deixa eu só apagar os rabiscos. Tá? Ah, bem aqui, tá vendo o livro aqui mostrando pra gente? Tudo isso é ideia de ângulo, tá bom? Aí agora, olha só, elementos de um ângulo. É agora que eu vou explicar para vocês, falar de novo da semi-reta. A gente já viu isso em algum outro momento, né? O que é uma semi-reta? Ela tem uma origem, que nesse caso é o ponto V, passa por um outro ponto, que no caso é o X, e segue. Então, uma semi-reta ela tem uma origem e cresce infinitamente numa outra direção, tá? Aqui, nesse caso, essa semi-reta aqui, qual é a semi-reta? É a semi-reta VX, né? Ó, VX, e a minha semi-reta eu indico com essa setinha em cima. E essa semi-reta aqui de baixo, como que eu indico ela? É a semi-reta que sai do V, a origem é o V, passa pelo ponto W, continua, tá bom? Olha aqui, ó, tenho duas semi-retas que têm a mesma origem. As duas têm a origem no ponto V.
está aqui meu ponto V, é a mesma origem. A região compreendida entre essas duas semi-retas é o ângulo, né? Então, toda essa região aqui, toda essa região entre as duas semi-retas é o ângulo. Só que fica muito feio a rabiscar desse jeito, né? Então, a gente usualmente faz esse desenho aqui, ó. Esse desenho que está aqui em verde é o que representa ângulo, tá bom? Mas se eu faço o ângulo aqui nessa parte, ou mais lá na frente, ou aqui bem pertinho do ponto, não tem problema, é a mesma coisa, tá? É só para representar aquela região, beleza? Então, quais são os elementos de um ângulo? Eu tenho o vértice, tá bom? E tem as duas semi-retas, que são chamados de lados, que é o que está falando aqui, ó. As semi-retas VA e VB são denominadas lados do ângulo. Só que não é VA, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, esse VA, aqui está X, tinha que ser VX. E aqui não é B. Aqui no desenho está W, tá bom? Então é só você mudar isso aí rapidinho. Deixa eu ver aqui, belezinha? Tá bom? Dá um print aí. Aí continuando. Como que eu chamo o ângulo? O ângulo eu vou chamar da seguinte maneira. Tá vendo essa região verde? Eu tenho que chamar esse ângulo. Eu posso chamar o ângulo, por exemplo, do seguinte. O ponto X, aí depois eu venho para o vértice, que é o V, e depois ele vai para o W. Entenderam? Aí, o que a gente faz sempre? Isso aqui é sempre. Qual é o nosso vértice? Não é o ponto V? Em cima do vértice que fica no meio, eu faço um chapéuzinho. Pronto, então é o ângulo XVW. Só que, galera, da mesma forma que eu faço a leitura do X, depois para o V, depois para o W, eu também posso fazer o contrário. Então, posso fazer o W, depois ele vai para o V, depois ele sobe para o X, tá bom? E o que falta eu fazer? O chapéuzinho em cima do nosso vértice. Então, esse ângulo eu posso chamar desse jeito ou eu posso chamar desse jeito. Beleza até aí, tá bom? E é o que o nosso livro aqui está falando. Tranquilo? Vai, dá um printzinho aí na tela aí. Aí vamos lá. Continuando. Esses são os elementos do nosso ângulo, tá? Eu tenho o vértice e os lados. Só que os lados são chamados de semi-retas. Olha aqui só um comentário rápido. Olha aqui no nosso despertador. Eu tenho esse ângulo que ele está mostrando, mas eu também tenho esse ângulo aqui de trás. Eu tenho dois ângulos, só que o nosso desenho destacou apenas esse, tá? Mas tem mais. Vamos lá, continuando. Medida de um ângulo. A gente chama o ângulo sempre por graus. Você vai aprender uma coisa chamada radianos lá na frente. Relaxa por enquanto, não se preocupa, tá bom? Então vamos trabalhar isso daqui agora. O que ele está falando? A gente usa o grau como medida de ângulo, beleza? Até aí? Não é grau de temperatura, tá? Grau agora é uma medida de ângulo. E agora tem alguns submúltiplos. Olha o que eu estou dizendo. 1 grau, galera, ele é igual a 60 minutos, tá? Muito cuidado agora, porque eu não estou falando de medida de tempo. Eu estou dizendo o seguinte, que 1 grau, perdão, é igual a 60 minutos. Isso daqui é muito, muito, muito importante para vocês. Não é pouco importante, não. É muito importante. Então, preste atenção. Esse tracinho que eu coloquei em cima significa minutos, tá? E essa bolinha que eu coloquei em cima significa graus. Sempre vai ser o seguinte, que 1 grau equivale a 60 minutos. Sempre. Não é às vezes, não é de vez em quando. É sempre. Até aí tudo bem? Mas olha só, 60 minutos não é medida de tempo. É medida de ângulo. Tá bom até aí?
deixa isso muito claro. Eu vou até escrever com uma outra cor. Ó, não é medida de tempo, mas sim, vírgula, medida de ângulo. Tá? Deixa eu botar agora aqui a setinha para vocês. Não é medida de tempo, mas sim medida de ângulo. Esse minutos que eu coloquei aqui, é isso que eu estou falando embaixo. Beleza? Anota isso que é importante. Vai, dá um print aí. Anota isso que é importante, tá bom? Então agora eu vou continuar o que eu estava falando, mas vou apagar só esse trechinho aqui. Ai, não queria apagar tudo isso aqui. Não. Isso aqui eu quero apagar. Pronto. Aí, continuando, galera. 1 grau são 60 minutos. 1 minuto... Deixa eu mudar minha cor. Ó, 1 minuto equivale a 60 segundos. Deixa eu só descer. Pronto. Tá? Como que eu faço a leitura disso aqui? A leitura é o seguinte. 1 minuto é igual a 60 segundos. De novo, deixando isso muito claro, não é medida de tempo. A gente sabe que se você pegar um relógio, é porque eu estou olhando aqui e não tem um relógio, meu relógio está lá na sala. Se eu pegar um relógio, eu sei que 1 minuto leva 60 segundos para passar para o próximo minuto, né? 1 minuto são 60 segundos, na medida de tempo. Só que isso daqui não é medida de tempo, é medida de ângulo, tá bom? 2 tracinhos significam segundos, tá? Então, a gente vai usar essa medida de grau, a unidade é grau. E os seus submúltiplos, quem são os submúltiplos? Minutos e segundos. Então, 1 grau equivale a 60 minutos. Anota isso. Guarda isso no teu coração, cara. Não pode esquecer. 1 minuto são 60 segundos. E aí tem uma última que ajuda bastante, que 1 grau ele equivale a 3.600 segundos. Tá? Ó, 1 grau é igual a 3.600 segundos. Beleza? Só checar aqui. Aí foi. Eu vou botar aqui de baixo, bonitinho. Tá? Então, copia isso aí, que isso aí é importante, tá bom? Essas 3 transformações vocês vão usar muito, muito, muito ao longo da vida de vocês. Beleza, gente? E aqui ele está mostrando como a gente fazer essas transformações. Pensa assim comigo. Olha só. 1 grau. Fazer em azul. 1 grau não são 60 segundos? Perdão, 1 grau são 60 minutos? Então, 2 graus vão ser quantos minutos? Poxa, se 1 grau são 60 minutos, 2 graus vão ser 120 minutos. E 3 graus vão ser quantos minutos? 3 graus vão ser o quê? 180 minutos, porque eu estou sempre indo de 60 em 60. Mais 60, 120. Mais 60, 180. E por aí vai. Se eu quiser falar aqui para vocês, 10 graus vão ser quantos minutos? É só eu fazer o 10 vezes o 60. Aí você vai fazer a continha. Isso aqui, você pode fazer a continha. Isso aqui vai dar 600. Tá bom? Então, 10 graus são 600 minutos. Matias, e quantos segundos são 37 minutos? Então, você vai fazer o quê? 37 vezes 60. Aí você faz a tua continha lá e coloca. É assim que eu transformo, sempre multiplicando por 60, tá bom? Vou limpar toda a minha tela aqui. Dá um print aí na tela, rapidinho, só para vocês anotarem esses exemplos. Agora aqui eu apago e continuo o nosso trabalho. O capítulo é pequeno. Ó, instrumento de medida do ângulo. A gente usa o transferidor, que é essa reguinha que a gente vê no material escolar. Às vezes é dividido pela metade, às vezes é uma régua inteira, tá bom? Isso aqui se chama transferidor.
para medir os nossos ângulos. Beleza até aí? Tranquilo? Aí aqui, ó, olha só, como que eu calculo a medida do ângulo no transferidor? Vou até dar um zoom aqui, ó. Deixa eu só botar para aqui. Aqui, galera, vou fazer aqui com a cor vermelha, bem passando aqui em cima aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, as nossas duas semi-retas? Tá aqui, nossas duas semi-retas. Qual é a medida desse ângulo aqui? Cara, você saiu do zero, aqui, ó, aí a outra setinha, ó, pronto, parou lá. Ela parou aonde? Ela parou aqui, ó, perdão. Porque se eu sair aqui da setinha de dentro, da parte de dentro, ó, eu saí do zero. Eu cheguei aonde? No 120. Então, quanto que mede esse ângulo? 120 graus. Beleza? De novo, ó, eu saí daqui do zero. Meu zero está aqui. Aí eu continuei e cheguei aonde? No 120. Mas vamos supor que eu tivesse passado, a minha semi-reta tivesse passado, sei lá, por aqui. Bem por aqui. Repara que eu não estaria no 50, né? Perdão, não estaria no 130. É por isso que a gente usa aqueles submúltiplos. É assim que a gente faz, calcula a medida de um ângulo usando o transferidor. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Belezinha. Tá bom? Aqui, ó, mais exemplo aqui. Tá tudo no nosso livro. Classificação dos ângulos. Tá? Ângulo nulo. Ângulo nulo. O que vai ser o ângulo nulo? Vou fazer lá. Vamos só guardar os nomes. Ó. Ângulo nulo. Depois a gente tem ângulo reto. Tá, vamos fazer essa página. Ângulo nulo e ângulo reto. Vou lá no Paintbrush. Tá bom? Então eu vou fazer um ângulo nulo. É quando eu tenho uma semi-reta. Cadê meu lápis? Está aqui minha semi-reta. Ela tem uma origem. Tá bom? E eu pego uma outra semi-reta e coloco bem em cima. Então, olha só. Ângulo nulo mede 0 graus. Tá? É aquele caso da porta fechada. Tudo bem? Deixa eu apagar, por favor. Ângulo nulo mede 0 graus. Deixa assim, pode deixar. Tá bom, vamos lá. Agora eu vou desenhar um ângulo reto. Lembra que a gente estava falando de ângulo reto? Então vamos lá, ângulo reto. Eu tenho, aliás, deixa eu fazer aqui meu ponto. Essa aqui é minha origem. Esse pontinho que eu fiz ali. Então tem uma semi-reta e tem uma outra semi-reta, tá? Essa semi-reta, ela está indo para cima, essa semi-reta, ela está indo para o outro lado. O que é um ângulo reto? Tá vendo esse ângulo aqui? Esse ângulo, quando ele mede 90 graus, a gente chama de ângulo reto. Então, olha só. Ângulo reto mede 90 graus. Tá? Ah, Matias, mas esse 90 graus só serve se for nessa posição para cima? Não, também serve para baixo, também serve para o lado. Tanto faz a posição dele. Deixa eu só apagar aqui. Eita. Tanto faz se for para cima, para o lado, para baixo, não importa. Se medir 90 graus, ele vai ser um ângulo reto, tá? Só que agora tem algo que eu queria chamar a atenção de vocês. O ângulo reto, ele é tão importante na matemática que a gente representa ele de uma forma única. Aqui eu tenho minhas duas semi-retas, tá? Aí aqui minha semi-reta, tá apontando para lá minha setinha. Tudo bem? O ângulo reto, ele vai receber esse símbolo aqui, olha só. Tá vendo que é um quadradinho? E muitas vezes esse quadradinho tem uma bolinha
dentro, tá bom? Então, olha só, o que eu estou querendo dizer para vocês com tudo isso? Deixa eu pegar aqui meu lápis, pronto. Essa região, esse ângulo de 90 graus, é a mesma coisa que eu desenhar, se eu tivesse desenhado esse quadradinho aqui, tá bom? Isso daqui também é 90 graus, tá? Então, se você estiver trabalhando e ver esse quadradinho com uma bolinha dentro, significa 90 graus, tá bom? Tá vendo minha folha aqui do Paintbrush? Ó, aqui é o meu ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, outro ângulo de 90 graus. Tá bom? Se eu pegasse aqui na minha tela, aqui, ó, na tela do meu computador, 90 graus. Aqui, ó, 90 graus. Tá vendo? 90 graus aparece o tempo todo. Então, 90 graus é o ângulo reto que mede 90 graus. Tá bom? Dá um print aí na tela que eu vou limpar e vou falar sobre os outros. Foi? Então, vamos lá. Vamos apagar tudo que dá para apagar aqui. Deixa eu ver aqui em cima, na minha tela. E agora eu vou apagar no Paintbrush. Eita. Pronto. Usei no Paintbrush. Vamos voltar para lá agora. Então, a gente viu o que é um ângulo reto e um ângulo nulo. Beleza até aí? Depois, continuando. A gente tem... Ah, galera, olha só. No ângulo reto, tá vendo que as minhas semi-retas aqui estão formando um ângulo reto? Eu vou dizer que essas semi-retas são perpendiculares, tá? Esse símbolo aqui, ó, esse Tzinho de cabeça para baixo, não é um T, mas é como se fosse. Significa perpendicular, tá? Isso aqui é importante, ó. Tá? Isso aqui significa, eu vou escrever para vocês. R é perpendicular a S. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá bom? Sempre que vocês verem esse símbolo, esse Tzinho de cabeça para baixo, significa perpendicular. E se eu falo que é perpendicular, significa o quê? Que o ângulo formado é de quanto? Olha aqui meu quadradinho com a bolinha pintada. 90 graus. Isso é perpendicular. Beleza? Vai, dá um print aí e copia. Agora deixa eu apagar. Continuando. O que é um ângulo agudo? Ângulo agudo está aqui, ó. É o ângulo que possui medida maior que 0 graus e menor que 90 graus. Ângulo agudo, tá? Anota isso daqui também depois separadamente. Ângulo agudo é um ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus. Isso é ângulo agudo. Ângulo obtuso. De mesma coisa, você vai pegar o teu marca-texto e vai destacar isso daqui, ó. Ou vai anotar no teu caderno novamente. Já está no livro, mas anota no teu caderno. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus, tá bom? 180 graus na nossa reta é como se estivesse aqui. Isso daqui é 180 graus, tá? Ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. Tá? Ângulo raso ou meia volta é o ângulo que mede 180 graus. Anota isso daqui. Por que meia volta? Uma volta inteira são 360 graus. Metade da volta, quanto que é 360 divididos por 2? 180. Então, 180 graus é o ângulo de meia volta. Beleza? Ângulo reentrante é quando ele é maior que 180 graus e menor que 360 graus. É chamado de reentrante. Você pode também anotar isso daqui, tá? Então, gente, informações importantes até o momento. Ó, importantes até o momento. Qual é o ângulo nulo? É o ângulo que mede 0 graus. Quem é o ângulo reto? É o ângulo que mede 90 graus. Quem é o ângulo agudo? É o ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus. Quem é o ângulo obtuso?
É o ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Quem é o ângulo raso? É o ângulo que mede 180 graus. Quem é o ângulo reentrante? É o ângulo maior que 180 graus e menor que 360 graus. Isso é muito importante, galera. Não pode esquecer. E o ângulo de volta inteira é uma volta inteira, né? 360 graus, como o nome já disse. Tá bom? Então você tem que guardar isso no seu coração. Olha só. Deixa eu diminuir aqui a minha letra. Era 24 que estava? Vamos lá. Ângulo nulo mede 0 graus. Ângulo reto mede 90 graus. Ângulo agudo. Ele é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Depois, a gente viu que o ângulo obtuso. Quem é o ângulo obtuso? Maior que 90 graus e menor que 180 graus. Depois, a gente viu aqui quem é o ângulo raso ou meia volta. Quem é? É o ângulo que vale 180 graus. E para fechar, a gente viu o ângulo reentrante. Quem é? Maior que 180 graus e menor que 360 graus. A gente ainda viu o último ângulo ali, ó, ângulo de volta completa. É o ângulo que mede 360 graus, tá? Isso que eu coloquei para vocês, ele é muito importante, muito importante, muito importante, tá? Dá um print aí de tela aí. Vou até fazer uma brincadeira enquanto vocês estão printando a tela. Deixa eu ver se dá certo aqui. Calma aí. Acho que vai dar certo. Deixa eu limpar aqui. Não. Eu queria fazer uma brincadeira, mas depois eu faço. Vai lá, dá um print aí de tela aí. Beleza? Esse resumo é muito importante, galera. Não esquece disso, tá? E ainda, no ângulo reto, você não pode esquecer que o ângulo reto tem aquele símbolo, que é um quadradinho com uma bolinha no meio, tá? Se aparecer o quadradinho com bolinha no meio, fica tranquilo, mede 90 graus, beleza? Então vamos lá, vamos voltar para o livro. Aí aqui ele está mostrando aqui um jogo, contextualizando, esse joguinho, ó, Batalha dos Ângulos. Isso aqui lá na frente você vai aprender uma coisa, isso aqui se chama coordenadas polares, tá? Isso aqui se chama coordenadas polares. Mas não se preocupa que ninguém vai estudar isso no sexto ano, é só uma curiosidade. Falou? Vamos lá. Então vamos fazer os deveres agora, exercícios conceituais. Determine o nome e os elementos de cada ângulo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui meu lápis. Determine o nome do ângulo. Qual vai ser o nome do ângulo? C, B, A. E o meu chapeuzinho fica no vértice, que é o B. Quem quiser botar A, B, C também pode, não tem problema nenhum. Quem são os elementos agora? Eu tenho a semi-reta, o lado, né? CB, vírgula, e depois eu tenho CB não, aqui eu que errei agora, tá? É BC, porque primeiro é a origem, então olha só. BC, aí você faz a setinha, e você tem também, ó, BA, e faz a setinha. Isso daqui são quem? Os nossos lados. Tá bom? E quem é o nosso vértice? É o ponto B. O B vai ser quem? O nosso vértice. Gente do céu, olha como ficou feia a minha letra. Tá? Eu vou apagar e botar bonitinho aqui.
Deu para ver aqui? BC e CA são os lados, tá bom? Vamos fazer o próximo aqui. No próximo já vou digitar. Deixa eu descer aqui. Vamos lá. Quais são os elementos aqui? Vamos digitar aqui. Então, Q, P e QR são os lados. O nosso ponto Q é o vértice. Deixa eu só colocar ali. E agora eu vou fazer só a minha setinha da semi-reta. Pronto. QP e QR são os lados. E Q é o nosso vértice. Esses são os elementos. Tranquilo, galera? Tá bom? Ah, não botei o nome do ângulo, né? O nome do ângulo vai ser PQR. Né? Ou quem quiser, tanto faz. Ou RQP. Deixa eu só botar para aqui. Mas aí eu não posso esquecer do chapéuzinho, ó, em cima do nosso vértice. Tem que ter. Tudo bem, pessoal? Foi tranquilo, né? Vou apagar, tá? Vamos lá. Defina ângulo e diferencie ângulo agudo de obtuso. Apresente exemplos observados em seu cotidiano de cada um desses ângulos. Cara, olha só, vamos lá. Defina ângulo. Eu botei lá no início da videoaula. É a região compreendida entre duas semi-retas com a mesma origem. O que é ângulo agudo, ângulo obtuso? Ângulo agudo é o ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus. Ângulo obtuso é o ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então já está ali. A gente não precisa fazer de novo, já está ali. É só você olhar, anotar e copiar, tá bom? Ó, observe a figura abaixo. Está aqui nossa figurinha. Identifique 6 ângulos presentes nessa figura, nomeando cada um deles. Em seguida, indique se é possível um ângulo agudo, um ângulo obtuso. Indique se possível um ângulo agudo, ângulo obtuso e um ângulo reto. Tá bom? Para já, eu não sei se os ângulos estão divididos no mesmo tamanho. Então, se eu não posso ter essa certeza, também não posso afirmar que estão divididos igualmente. Então, vamos descobrir o nosso primeiro ângulo. Ó, eu vou botar esse ângulo, 1, 2 e 3. Então, é isso que eu vou escrever, tá? Mas ele quer 6. Vamos começar por esses 3. Então, o primeiro ângulo é o ângulo DAB. Depois a gente tem o ângulo BAC. E depois a gente tem o ângulo CAE. Pronto. Então aqui eu já tenho 3 ângulos, que são esses 3 que eu marquei. Até aí tudo bem? Mas ele pediu 6. Então vou apagar isso aqui e vou te mostrar os outros 6. Os outros, perdão. Beleza. Então, esses 3 já foram. Agora, olha para esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo também ele é possível. Concorda comigo? E quem é esse ângulo que eu desenhei? Vamos escrever esse ângulo, então. É o ângulo DAC. Deu para entender? Foi tranquilo? Vou mudar minha cor de propósito, tá bom? Quem é o outro ângulo aqui, ó? Olha esse ângulo aqui, ó. E não foi, perdão. E deixa voltar. Olha agora esse ângulo aqui, ó. Quem é esse ângulo que eu fiz em azul agora? Vou até escrever em azul agora. É o ângulo BAE. Olha, sai do B, passa pelo A e vai para o E. Então a gente já tem ali, ó, quantos ângulos que a gente já tem? A gente já tem 5 ângulos, mas ele pediu para a gente fazer 6 ângulos. Não pediu isso para a gente? Onde será que está o sexto ângulo? Vou fazer aqui de cor, sei lá, verde. Homenagem ao meu Fluminense. Né? Já tem o vermelho e agora o verde.
Olha esse ângulo aqui, ó. Sai do C, ó, passa por todo mundo e vai até o D. É o ângulo de meia volta, né? Então vamos lá. Quem vai ser esse ângulo é o ângulo perdão, deixa eu escrever de verde. É o ângulo EAD. Então aqui estão os nossos 6 ângulos, tá bom? Ele está pedindo para a gente, se possível, indicar um ângulo agudo, ângulo obtuso e um ângulo reto, se possível. Deixa eu botar esse ângulo aqui. Vamos lá. Galera, esses 3 ângulos, vou botar em vermelho de novo. Esses 3 ângulos aqui, que foram os primeiros, são os nossos ângulos o quê? Agudos. Porque são menores que 90 graus, né? Agudos. Olha o ângulo de 90 graus como que ele é. E olha esse ângulozinho aqui, ó. Ele visualmente ele já é menor que 90 graus, né? Então esses 3 ângulos são os agudos. Esses outros 2 ângulos são os ângulos o quê? Obtusos. Ó, obtusos. Ângulos obtusos. E falta meu ângulo EAD. O EAD não é nem um ângulo agudo, nem um ângulo obtuso. Ele é um ângulo raso, né? 180 graus. Ele perguntou, se possível, determinar um ângulo reto. Não é possível determinar um ângulo reto, porque eu não tenho aquele quadradinho indicando que é um ângulo reto, entendeu? Se eu tivesse aquele quadradinho, o que eu estou querendo dizer aquele quadradinho? Imagina que aqui eu tivesse isso daqui, ó. Se eu tivesse isso, eu poderia indicar o ângulo reto, mas eu não tenho, né? Não tem aquele quadradinho. Por isso que eu não posso afirmar que é um ângulo reto, tá bom? Vai, dá um print aí. Apagando, 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 apagando. Ó, em cada alternativa, determine a medida dos ângulos utilizando o transferidor. Em seguida, classifique-os em relação a esse valor. Bom, eu não tenho um transferidor aqui para a gente poder fazer esse cálculo, tá? Então, você em casa, você pega seu transferidor, posiciona e calcula, tá bom? Reescreva cada medida na unidade indicada. Então, olha só, 50 graus, eu quero passar para minutos. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar meu 50, vermelho, né? Eu vou fazer meu 50 e vou multiplicar por 60. Isso aqui vai dar quanto? 5 vezes 6 é 30. O zero do 50 e o zero do 60. Então, isso aqui vai dar 3.000 minutos. Tá aqui. 50 vezes 60, 3.000 minutos. Eu vou botar aqui no cantinho, tá? Então, aqui a nossa resposta vai ficar 3.000. Aí a gente posiciona lá da melhor forma possível. 3.000 minutos. Pronto. 122 minutos para segundos. O que a gente tem que fazer? 122 vezes 60. Isso aqui vai dar quanto? Eu vou pegar logo aqui a calculadora para a gente fazer bem rapidinho e ganhar tempo. 7.320. 7.320 segundos. Eu vou colocar lá no cantinho, tá bom? E agora eu escrevo 7.320. Deixa eu posicionar para vocês. Pronto. 700, agora olha isso aqui, 720 minutos para graus. O que eu tenho que fazer? Cara, se de grau para minuto eu multiplico por 60, aqui ó, não estou multiplicando por 60, então de minuto para grau eu vou dividir, né? Por quanto? Por 60. Então aqui, o que eu tenho que fazer? 720 divididos por 60. Tá, deixa eu botar lá. Isso aqui vai dar
Estou fazendo uma calculadora rápido mesmo para a gente ganhar tempo. Vai dar 12. Tá bom? 12 graus. Então a nossa resposta ficou 12. Ai, ai, ai. Aqui, 12 graus. 300 segundos passando para minutos. Mesma coisa. Então eu vou fazer 300 segundos divididos por 60. Né? Por quê? Porque 1 minuto são 60 segundos. 60 segundos divido por 60 para descobrir quantos minutos são. Aí isso daqui vai dar 300 divididos por 60, isso aqui vai dar 5. Ah, fiz de cabeça. Isso aí dava para fazer de cabeça. 5 segundos. 5 minutos, perdão. 5 minutos. Então a resposta ali vai ficar 5. E 3.600 segundos para graus. Cara, ali eu falei que 1 grau são 3.600 segundos. Então, 3.600 segundos são quantos graus? 1 grau, né, galera? A gente falou isso lá atrás. Vai, dá um print de tela aí. Tá bom? Galera, então a videoaula foi essa. Falou? O importante é você saber o que é um ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso, tá? Essas transformações que a gente fez no exercício 5 são muito importantes. Muitas vezes vai sobrar um resto. Quando isso acontecer, conto para vocês ano que vem no 7º ano, tá? Por enquanto a gente vai deixar assim, beleza? Galera, então é isso. Vamos estudar, fique com Deus. Às vezes eu apareço lá nas aulas online, dando suporte lá para o professor que está dando aula. Sou eu lá, o Matias Monteiro, sou eu, tá bom? Igual meu nomezinho tá aqui, ó. Matias Monteiro. Galerinha, fica com Deus. Tudo de bom para vocês, tá? Tchau, tchau.